Maio Amarelo é um movimento lançado em 2014 e que foi lançado em Indaiatuba, né, e que hoje já está abraçado por todo o país, todos os estados têm o movimento Maio Amarelo e atravessou fronteiras. Hoje todos os continentes já existem países, né, Austrália, África, Estados Unidos, Europa, que estão fazendo. Todos os movimentos que eles têm o caminho, que tem a direção de conscientização, que a direção desses movimentos são provocar nas pessoas sentimentos de responsabilidade, sentimentos de ter mais cuidado com a vida, de ter mais cuidado com o trânsito, de respeitar as leis, as normas, de a sua atitude, a sua ação, ela ser uma ação segura para si e para a população. Eu acho que todo evento que traga essa mensagem tem que ter sempre o nosso apoio, tem que ter sempre a nossa participação, e eu acho que o Maio Amarelo ele vem exatamente de encontro a isso. Nós vamos um momento onde todos os acidentes, as estatísticas nos mostram que o comportamento que está em humanas, mais de 94% dos acidentes, eles direcionam para o comportamento humano. Então, esses eventos, eles vêm exatamente com um intuito e com a direção de conscientizar. E isso é realmente o caminho. Eu acho que a conscientização, a educação é realmente o que vai fazer a diferença a médio e longo prazo. O Observatório desenvolve várias ferramentas, né, e a gente tem disponibilizado isso tanto para a sociedade quanto para os gestores públicos. É uma ferramenta relacionada a dados, né, a estatísticas, e a gente considera que isso é muito importante, pois é o primeiro passo para que você desenvolva projetos e programas de segurança, né? Então, o que isso significa? Você precisa entender o que acontece no seu município, identificar um fator de risco específico deste município para poder desenvolver as campanhas de segurança viária, né? Tem um encontro de tudo que a gente já faz, né? Que é a fiscalização. Mas a fiscalização por si só, ela não resolve o problema. Então tem que partir realmente do cidadão, do motorista, dos atores do trânsito, essa conscientização que tem que respeitar as leis. E o movimento ele tem esse enfoque, né, de buscar a conscientização das pessoas. A programação para esse ano em Indaiatuba é uma caminhada dia 22 de maio, saindo às 9 horas da manhã, da Prefeitura de Indaiatuba, né, com o apoio de várias entidades, associações de automóveis, de motociclistas, de automóvel, de caminhada, de ciclistas, de pedestres. Ou seja, é um grande evento que vai acontecer dia 22 em Indaiatuba. Indaiatuba quer mostrar para o país, né, a força de Indaiatuba dentro do movimento Maio Amarelo. A gente tem um país muito com características muito diferentes entre os municípios, né? Então, por isso que é importante você ter essa individualização da política de segurança viária local. Não basta a gente adotar, por exemplo, uma política de capacete, né, ou de utilização do capacete para todo o âmbito nacional, sendo que, por exemplo, em Indaiatuba não tem esse problema, né? O problema de Indaiatuba talvez seja excesso de velocidade ou utilização de cinto. Então a estatística é muito importante para isso, para a gente ter uma boa base, um bom diagnóstico e aplicar o remédio certo. O Observatório lançou esse ano uma campanha Eu Sou Mais Um por um Trânsito Mais Humano, ou seja, tentando chamar o cidadão para essa responsabilidade no trânsito. Ou seja, quem causa o acidente não é a motocicleta, não é o automóvel, é o cidadão, é a pessoa. Então a gente tem que se conscientizar disso, né? O acidente de trânsito não é uma fatalidade, né? Não é um acaso, ele aconteceu por uma negligência, uma imprudência do cidadão, né? E a gente não pode mais aceitar essa pandemia que são os acidentes de trânsito. Então, para você ter uma ideia, o que a dengue matou nos últimos 10 anos, o trânsito foi 4.000 pessoas, o trânsito matou 500.000 pessoas. Então, nós não estamos dizendo que é menos ou mais um item pior que o outro, mas mostrando o impacto disso na sociedade. Principalmente, se você for no hospital aqui da cidade, 60% dos leitos hospitalares são ocupados por acidentes de trânsito. Se a gente reduz o acidente de trânsito, a gente não precisa de mais hospital, não precisa de mais médico. Tudo isso soluciona, né? E há uma relação de convivência com toda a sociedade de Indaiatuba. Infelizmente, a formação do motorista ela se dá na área urbana.
E após ele se tornar habilitado, ele começa aí por vezes também a dirigir em rodovias. Mas a velocidade de uma rodovia, ela segue outros parâmetros, leis de física, tempo de frenagem, atenção redobrada por conta dessa velocidade que é mais elevada em relação à área urbana. Então é importante aí que o motorista realmente tenha essa consciência de respeito às leis, porque se ele respeitar as placas de sinalização de velocidade, já é um passo grande, mas por vezes nem isso acontece. Quando a gente fala que o trânsito é violento, na verdade não é o trânsito que é violento, as pessoas é que são violentas, não é o carro que mata, são as pessoas que dirigem os carros é que matam. E a coleta de dados ela é muito importante para isso, né? O registro de uma ocorrência, né? A polícia sempre orienta isso, registro de todas as ocorrências, para a gente ter uma boa base estatística, os próprios órgãos públicos, né? A própria Polícia Militar, com o melhor preenchimento do boletim de ocorrência, com a melhor sintetização dos dados, tudo isso colabora para que a gente possa construir um trânsito mais seguro, e mais humano, que é o mote do Observatório. Queremos transformar Indaiatuba na cidade mais segura, ter o trânsito mais seguro do país. Isso é nossa meta. Primeiro, o desrespeito às velocidades permitidas. Esse é um grande fator que contribui muito para que ocorra o acidente. Segundo, é a questão também muito importante, distâncias de segurança. O motorista tem que saber que o veículo não para rapidamente, ele tem um tempo de frenagem, tempo de resposta ao avistar o perigo. Então, manter-se distante do veículo da frente, isso é muito importante e evita acidentes. E a questão do álcool e do cinto de segurança também a gente não pode nunca descartar, né? Não fazer, se for dirigir, não beber e sempre utilizar os dispositivos de retenção, cinto de segurança e os dispositivos das crianças também, que são obrigatórios. Olha, por trabalhar com isso há algumas décadas, eu só posso ter esperança de que a gente alcance isso. E para nós é fundamental os órgãos de imprensa, essa oportunidade que vocês estão nos dando para levar essa informação para a sociedade, né? Eu acho que quando tem informação, aí você tem uma boa opinião, uma boa decisão. Senão você tem palpite. E palpite, muitas vezes, você fica sem muito critério, sem muita definição. Recentemente teve a instalação de uma lombada eletrônica ali perto da prefeitura, né, no sentido oposto. Algumas críticas a essa ação. Queria que você falasse um balanço sobre essa implantação e se vai ter mais implantação, se tem previsão de novas lombadas eletrônicas. Sim, nós temos mais previsão. Alguns pontos da cidade, a gente tem feito alguns estudos e só se resolveram os problemas de acidente com redução de velocidade. Em alguns pontos não consegue resolver o problema se não reduzir a velocidade. Isso é ponto crítico mesmo, precisa reduzir a velocidade para reduzir, diminuir ou até terminar com risco. Naquele ponto, por exemplo, nós tivemos é uma curva, vários carros, eles perdiam a direção e o motociclista iam para dentro do parque ecológico. Nós tivemos famílias que foram atropeladas fazendo caminhada, ciclistas que foram atropelados fazendo exercício. Após a implantação desta lombada, nós não tivemos mais nenhum caso. Por quê? Porque a velocidade que se pratica é compatível diretamente à segurança para fazer o movimento. Então, é essa a intenção. A intenção não é diminuir a velocidade por simples propósito de diminuir a velocidade. A intenção é diminuir a velocidade com o propósito de promover a segurança. E isso que é o caminho, que é o sentimento que nós temos. E, com certeza, em alguns outros pontos da cidade, a gente estará reproduzindo isso também. Tem algum ponto já certo? Não, nós temos alguns estudos ainda que a gente está concluindo, mas com certeza até o final do ano nós devemos ter mais 2 pontos da cidade. Eu sou mais um por um trânsito mais humano, é justamente isso, fazer esse chamamento, dizendo, você é sim responsável, você é sim tanto responsável para multiplicar isso para a sociedade, ou seja, você tem que ter comportamento seguro, né? É muito fácil de falar, ninguém para na faixa de pedestre, você para. Ninguém obedece ao limite de velocidade, você obedece? Muita gente fala o celular dirigindo, você fala? Então, se você faça a sua parte, se cada um fizer a sua parte, né, nós vamos ter um trânsito mais seguro em Indaiatuba e no Brasil.